O Senhor é bom, em todo o tempo Ele é bom, mesmo quando a gente tem notícias que nos assustam. Aliás, sobre esta situação difícil, o profeta Isaías traz a palavra de Deus ao seu povo no capítulo 40, verso 26. Isaías diz: levantai ao alto os olhos e vede. Qual a direção do nosso olhar? Nós precisamos admitir que a direção do nosso olhar diz muito sobre nós. É necessário confessar primeiramente que a nossa cerviz curvada nem sempre é sinônimo de humildade. Olhamos demasiadamente para os nossos celulares e consumimos uma torrente de nada em grande parte do tempo. Ficamos ansiosos, olhamos muito para o nosso eu em busca de qualificações e expertises que possam ser exibidas ao mundo. E eu creio que esses e outros motivos nos levam à triste razão de sermos uma geração cabisbaixa. Uma geração que não levanta ao alto os olhos e por isso não vê. Resultado, nós estamos deprimidos. Alguns são deprimidos, outros estão vivendo momentos de depressão, porque não olham ao alto, olham as notícias, olham as situações. É verdade, o teólogo reformado Karl Barth dizia que nós precisamos ter a Bíblia em uma mão e o jornal da outra. Mas a Bíblia é imutável, o jornal está sendo manipulado. Muitas informações que são manipuladas e são transmitidas para nós como verdades. Isto gera ansiedade, gera inquietação nos nossos corações. E Deus está no controle, Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom. E o profeta diz: levantai ao alto os olhos e vede. A verdade é que nós temos buscado em celeiros vazios o suprimento que nós necessitamos. Por isto, é urgente mudar a direção do nosso olhar. Nós precisamos levantar os nossos olhos. Precisamos olhar para o eterno. Precisamos olhar para o Todo-Poderoso, para o Deus soberano e pleno de graça, a quem o seu Filho Jesus nos deu a possibilidade de chamá-lo de Abba, de Paizinho. Levantar os olhos e olhar para Deus nos fará contemplar o amor, a graça e a bondade que dele emana. Um pensamento de um desconhecido diz assim que quando nós olhamos para dentro de nós, nós ficamos deprimidos. Quando nós olhamos ao nosso entorno, à nossa volta, nós ficamos impressionados. Mas quando olhamos para Jesus, somos abençoados. Minha palavra é que nesse momento nós possamos nos curvar ante a grandeza do Altíssimo sobre toda a terra e reconhecer que Ele está no controle, que Ele continua sendo bom. Por isso a nossa cabeça deve se inclinar pela justa razão de que nós somos chamados a tributar louvores e prestar a verdadeira adoração ao Senhor. A Ele a glória para sempre, eternamente. Amém. E eu quero trazer uma reflexão breve aqui, nesse sentido. Porque alguém disse que nós passamos, eu e você, nós passamos apenas uma vez por esta vida. Nós somos chamados também a construir o reino de Deus. Nós somos chamados a fortalecer a igreja como agência do reino. E eu creio que essa situação, desse momento, é a situação também que nos confronta como cristãos, como crentes, porque nós estamos vendo a ação do inimigo, do mal,
sendo movido por todas as áreas para que seja manifesto a vontade do inimigo das nossas almas. E nós precisamos, nesse sentido, olhar para o Senhor e saber que Ele pode fazer. Levantar os olhos ao alto e ver aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas é tempo de nos comprometermos, de nos perguntarmos se nós estamos mesmo envolvidos na construção do reino de Deus e se nós somos agentes que buscam fortalecer a igreja como agência do reino de Deus. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, inquietos, olhando para a TV, olhando para o celular e ao invés de nos ajuntarmos como povo de Deus para clamar pela nação, e nós ficamos ali. Mas agora é hora de nós nos unirmos e buscar em Deus, olhando para o alto e vendo que Ele continua sendo bom, Ele continua estando no controle de todas as coisas. Amém? Escute. Olha. É isso que você tem que pensar. Levante ao alto os olhos e veja. O Senhor é bom. Ele está no controle. Seja quem for que assumir a condução desse país, Deus ainda está no seu santo trono. Aquele que um dia deixou a cruz, deixou o trono vazio, ressuscitou, assumiu o trono e está na presença de Deus Altíssimo. Amém? Levante os olhos ao alto e veja. Deus abençoe.